a paz do Senhor, que eles são do pastor Carlos Bandeira. Nós estamos aqui mais uma vez levando às pessoas que nos assistem a palavra do Deus vivo, a palavra do nosso Senhor. Estamos na nossa casa, vocês são convidados, mas nós queremos convidar principalmente para vir aqui, tomar primeiro lugar o Senhor Jesus. E através do Espírito Santo de Deus, o Ruach HaKadosh, o Espírito Santo de Deus, nós estaremos orando e iniciando esse culto como se estivéssemos na nossa igreja. Eu vou chamar a minha filha Raquel para que ela pudesse fazer a oração em nome de Jesus. Olá, irmãos, a paz do Senhor. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, Senhor, pelos livramentos que tem nos dado, Pai. Te peço, Pai, que em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir, Senhor, em especial pela família do Velto, Pai, que tu possas ir lá, Senhor, e varrer em nome de Jesus todo o coronavírus que está lá, meu Pai. Abençoa a missionária Onísio, que sempre orou por nós, Senhor. Abençoe a Amanda, Senhor, tem misericórdia, meu Pai. Abençoe Mateus, que está fazendo aniversário hoje, meu Pai. Mas, Senhor, tu sempre foi socorro bem presente, Senhor, na hora da angústia, Senhor, nas nossas vidas. Que tu possa abençoar, Senhor, o pastor Carlos Bandeira, e que ele possa, Senhor Deus amado, Pai, passar a palavra, Senhor, e que possamos nos alimentar, Senhor. Pai eterno, que tu possa, Senhor, vir, Senhor, no nosso coração, Senhor, e ministrar, Senhor, também, Senhor, a cura, Pai, que qualquer um que esteja aqui, Senhor, que precise de uma oração agora, meu Pai. Abençoe, Senhor, todos da Vinho Novo, Pai. Abençoe, Senhor, todos os pastores da Vinho Novo, Senhor. Coloca um renovo em cada um, nos dê mais fé, Senhor, nos fortalece, Senhor, porque precisamos muito de Ti, Senhor. Mostra, Senhor, que Tu és Deus, Senhor, poderoso, meu Pai, diante dessas doenças, diante desses vírus, diante dessas bactérias, diante de tantas coisas, Senhor, que temos enfrentado, Pai. Pai, quero te pedir que o sangue do Cordeiro de Cristo, Pai, possa estar passando em cada casa, Pai, e que não nos atinja, Pai, porque maior é o que está conosco, Senhor, do que o que está aí fora, do que o que está no mundo, meu Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus que te pedimos isso, meu Pai amado. E que tu possa, Senhor, abençoar, Pai, o pastor, Senhor, da cabeça aos pés, Senhor. Amém, e que ele seja, Senhor, ungido, Pai, seja usado para a palavra, Pai. Que ele possa falar através do Espírito Santo, Pai amado, para cada um, Senhor, que está precisando, Senhor, nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai amado. Amém. Amém. Obrigado, Raquel. Queridos, louvado seja o Senhor, estamos vivendo tempos difíceis, como nós sabemos, tempos em que estamos uma pandemia no nosso meio, mas a história nos mostra que diversas pandemias ocorreram na humanidade e que ela não foi extinta. E nos mostra também que o Senhor, o tempo todo, Ele favoreceu aqueles que os servem. E nós sabemos que nós servimos a Deus, nós sabemos que muitos também dos teus servos já foram levados, Senhor, porque talvez da tua vontade. Sabemos da irmã Luciana, Senhor, esposa do diácono Renato, que partiu para a glória, está contigo, e muitos outros irmãos que também, Senhor, estão sofrendo as consequências desse flagelo que veio sobre a nossa nação e sobre o mundo todo. E nós sabemos que Deus não está com as mãos encolhidas, está com os braços estendidos, no sentido de abençoar aquelas pessoas que creem nele, que acreditam no poder de Deus, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A palavra que nós vamos ler para vocês está no livro de Hebreus, capítulo 4. Portanto, livro de Hebreus, em capítulo 4. Livro de Hebreus, capítulo 4. Nós, portanto, estaremos lendo juntos essa palavra. E aqui nós iremos começar a partir de um versículo, que é o versículo 14. Hebreus, capítulo 4, versículos de 14 até o versículo 16. E depois também, dando continuidade, iremos, a partir do capítulo 5, irmos até o versículo 2. Portanto, Hebreus, capítulo 4, versículo 14 até o final, que é o 16, e o capítulo 5, versículos 1 e 2.
Portanto, Hebreus 4,14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Continuando no capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Estaremos lendo até aí. Essa palavra, livro de Hebreus, não sabemos o autor do livro de Hebreus, não conhecemos. Não sabemos se é Paulo, Apolo, algum outro apóstolo, mas sabemos que é extremamente precioso para aquelas pessoas que vinham do judaísmo, vinham da lei. E repentinamente elas foram tiradas daqueles princípios da lei, daqueles acontecimentos da lei, e foram trazidos à nova aliança, através de Ruach HaKadosh, que é o Espírito Santo de Deus. Agora, eu gostaria que antes mesmo de nós falarmos sobre esse assunto, nós voltássemos um pouquinho na história que eu gosto muito de colocar, contextualizar, para que as pessoas entendam realmente como eram as coisas antigamente. Nós vemos que os povos antigos, e como a necessidade do ser humano era muito grande, eles tinham necessidade de explicar os fenômenos, digamos assim, físicos, químicos, biológicos, atmosféricos que passavam na natureza. E muitos deles achavam que o Sol era Deus, a Lua era Deus. Muitas religiões são baseadas na existência de Sol e Lua. Outros achavam que era necessário fazer um sacrifício para alguma entidade, entregar um sacrifício àquela entidade para que, uma vez tendo consumido aquele sacrifício, a entidade viesse fazer um favor ao ser humano. A nação de Israel, antes mesmo de ser nação de Israel, tinha vestígios desse tipo de religião, principalmente na região da Palestina. Mas se nós olharmos a palavra do Senhor, nós vamos ver que mesmo antes de haver o judaísmo, de haver a lei, mesmo do Novo Testamento, mesmo antes disso tudo, havia um sumo sacerdote que eu sempre comento sobre ele, que é o Kohen Gadol, sumo sacerdote Melquisedeque. Melquisedeque era rei de Salém, cujo nome significa paz. E o nome Melquisedeque significa rei de justiça, portanto, ele tinha os dois atributos com ele, o atributo da paz e o atributo de justiça. E esse Melquisedeque, quando Abraão voltava do sacrifício, da guerra que ele tinha tido, da perda de homens, dos dois lados, ele tinha vencido uma batalha com 138 homens, ele voltava com despojo daquela guerra, e nós já falamos a esse respeito quando comentamos sobre a Páscoa. Ele voltou dali e entregou o dízimo ao sumo sacerdote Melquisedeque. Obviamente, o sumo sacerdote Melquisedeque colocou junto a ele o pão e vinho, e nós ficamos entendendo que o pão e vinho seria uma troca de favor, uma troca de amizade entre eles. Melquisedeque dá-lhe o pão e vinho a Abraão, e Abraão dá o dízimo de tudo aquilo que ele havia recebido. Só, irmãos, que naquela época não se conhecia realmente nada da lei. Havia apenas alguns livros, como o livro de Jó, e que falava de alguém que era muito bom, que era Jó, e que sofria, que vivia entre os moabitas, que era o outro povo naquela região. Mas o conhecimento que Melquisedeque tinha era o conhecimento de um Deus eterno. El Elyon, Deus Todo-Poderoso. E nesse conhecimento era baseado na justiça e na paz. E, meus irmãos, depois, aparentemente, todo aquele conhecimento que Melquisedeque tinha, o povo daquela época tinha, parece que ele se perdeu.
Então foi necessário Deus reiniciar daquela poeira, daquele conhecimento que havia sido largado, iniciar um novo período em que colocaria as pessoas debaixo de uma lei. Muito depois de Abraão, muito depois de Isaac, de Jacó, o povo de Israel teve 400 anos cativo no Egito e dali a libertação dele foi feita através de Moisés, que foi usado. Mas o que nós queremos trazer para a igreja era o seguinte: o povo, o resto do povo, os pagãos que viviam naquelas outras regiões em volta de Israel, em volta da Palestina, mesmo na África, no continente distante dali, a ideia deles é que eles teriam que pegar um animal e sacrificar a um Deus. E esse Deus, então, satisfeito com o sacrifício daquele animal, faria favores a ele. É muito parecido com uma religião que tem no nosso país, em que a pessoa coloca nas encruzilhadas as suas oferendas, que coloca inclusive sacrifício de crianças, como havia naquela época, através de Deus Moloque, que era uma potestade também, e achava que entregando o sacrifício àquele Deus, o Deus ele ia favorecê-lo. Quando os primeiros imigrantes foram para a África do Sul, eles ficaram tremendamente escandalizados, porque as pessoas que estavam na África do Sul, os negociantes, pegavam as crianças e enterravam dentro da sua loja, dentro do seu estabelecimento, para que tivesse progresso, para que o Deus abençoasse a eles. Obviamente não eram deuses. Mas então, quando foi criado a lei em Israel, havia também o sacrifício dos animais. Aí podíamos dizer, mas o sacrifício dos animais, então Israel fazia a mesma coisa? Não. Deus criou uma classe sacerdotal, que era da tribo de Levi, que através do sacrifício desses animais, e eram sacrificados muitos animais, esses animais, o sangue desse animal serviria para lavar o pecado que estava sobre a pessoa. Ele não restaurava por dentro, mas ele tirava a mancha do pecado. E havia uma classe sacerdotal. Desde o tempo de Moisés havia uma classe sacerdotal que estava, toda vez que ele pecava, ele olhava no olho do animal, cortava o pescoço do animal, pegava aquele sangue, botava no altar dos sacrifícios e aquele pecado era sanado. E uma vez por ano, apenas uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifício. Apenas uma vez por ano. Pois bem, irmãos, tudo isso era feito para lavar o pecado da pessoa que estava cometendo erro. Mas havia um desejo muito grande que isso acabasse. Havia um desejo muito grande que não fosse mais necessário haver sacrifício de animais. E outra coisa, o sacerdote que fazia aquela oferta, o sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos, ele também fazia sacrifício por ele mesmo, porque ele era um homem que pecava, ele era um homem fraqueza. A segunda coisa que no livro de Hebreus nos conta, que nos fala, e é narrado nesse livro, é que essa pessoa que fazia sacrifício, ele morria. O sumo sacerdote morria e tinha que ser substituído por outros sacerdotes. E nessa substituição, a nação de Israel ficava vivendo momentos em que esperaria que uma vez por todas acabasse esse sacrifício. Mas para que acabasse o sacrifício desses animais, seria necessário haver um outro período, uma renovação na nação de Israel, para que pudesse receber um sacerdote que fizesse isso uma vez por todas. Ora, meus irmãos, nós sabemos que Jesus Cristo, quando veio, ele sacrificou o próprio corpo. E uma das coisas que nós temos que entender, Jesus Cristo sacrificou o próprio corpo e se ofereceu como Agnus Dei, como sacerdote de si próprio, para que diante do Pai ele apagasse com todo o pecado das pessoas que crescem nele. E nesse capítulo aqui, o que o livro de Hebreus está explicando que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas. Jesus Cristo, o homem. Meus irmãos, eu sei que nós estamos passando por tempos difíceis. E sei também que talvez tenha algumas pessoas que estão nos ouvindo hoje e que têm vergonha das suas fraquezas. Têm vergonha daquilo que eles fazem
contra a vontade, como dizia o apóstolo Paulo, o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas o bem que eu quero fazer, eu não consigo. Então, na palavra de Deus que o Senhor está nos dando nessa noite, para que nós pensemos bem, Ele está dizendo o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então essa é a verdadeira história. Então as pessoas que estão passando agora por problemas sérios, por problemas de arrependimento, por problemas de culpa, por acusação do inimigo, pode dizer: Senhor, você foi homem que nem eu. Você foi ser humano como eu, a mulher pode dizer isso. E nessa circunstância, você entende o que é ser fraco, você entende o que é fraqueza, você entende o que é ser tentado. Então você tem condições de me entender. E tendo condições de me entender, você vai advogar junto ao Pai os meus motivos, as minhas fraquezas, porque eu não quero fazer esse mal que eu faço. E essa é uma grande maravilha para nós, irmãos. O livro de Hebreus nos traz essa grande vitória. O nosso sumo sacerdote está a interceder, e agora, nesse instante, você que me ouve, você que conhece uma história triste, você que tem uma história triste em sua família, você que tem uma história triste de uma pessoa que você perdeu, diz: Deus, você sabe o quanto eu estou sofrendo. Você tem uma ideia do que eu estou passando porque você sofreu. Você chorou lágrimas de sangue e o sangue saiu do teu suor quando você soube que ia ter que ser sacrificado por aqueles que pecam. A segunda coisa que eu queria falar para vocês é que a aliança antiga, a aliança que Deus fez com o povo no deserto, ela só foi feita por parte de Deus porque o povo pecou, reclamou. Só Josué e Caleb, daquela geração de todos aqueles que saíram do Egito, tiveram coragem de voltar e dar as boas novas da terra. E eles não entraram na terra. Então nós temos uma promessa, está no livro de Hebreus, em que se lê, capítulo 8, versículo número 8. Pois Deus quem achou erro no seu povo ao dizer: veja, estão chegando dias, diz o Senhor, quando estabelecerei com a casa de Israel, com a casa de Judá, uma nova aliança. Ela não será como a aliança que fiz com seus pais no dia em que os peguei pela mão e os levei para fora da terra do Egito, porque eles, de sua parte, não permaneceram fiéis à minha aliança. Desta forma, eu, da minha parte, parei de me importar com ele, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém a minha lei na sua mente e a escreverei no seu coração. Serei o Deus dele e eles serão o meu povo. Então como é que ele ia fazer? Ele ia pegar o coração do ser humano, abrir e colocar uma tábua, duas tábuas de lei lá dentro? Não! Ele iria colocar dentro alguma coisa em que a mente do quem estava recebendo fosse a mente de Deus. E essa mente de Deus é o Ruach HaKodesh, é o Espírito Santo. O Espírito Santo entra no coração, que é a fonte dos sentimentos, entra na mente, que é a fonte dos pensamentos, mostrando o que é certo e o que é errado, fazendo com que o sentimento da pessoa e a lógica da pessoa seja voltado para os princípios de Deus. Mas nós precisamos permitir que Deus faça isso. O que adianta nós termos o conhecimento da palavra, conhecemos a Bíblia de cabo a rabo, de Gênesis e Apocalipse, e não cumprimos nada do que está escrito na palavra? O que adianta nós queremos cumprir pela nossa força? Ah, eu tenho força de vontade. Não existe força na vontade. A vontade da força. Existe a disposição a aceitar que Jesus Cristo vinha fazer em nosso coração uma renovação que só Ele tem condição de fazer. E se nós não acreditarmos nisso, nós vamos ficar fingindo que somos servos de Deus, fingindo que somos santos, que crentes, fingindo que temos uma religação com Deus, que é uma religião, e não é isso que Ele quer. Ele quer que tenhamos um sentimento em nós semelhante ao sentimento de Deus. E esse sentimento é deixar com que Deus haja dentro de nós.
Para finalizar aqui, eu queria que vocês entendessem que as religiões, como nós falamos no início dessa palavra, que existiam naquela época, eles faziam sacrifício de animais, eles cumpriam suas obrigações. Não pode fazer isso, pode fazer aquilo outro. Isso, aquilo outro que você faz errado, tem que fazer isso aqui, que a entidade o mandava, que o sacerdote o mandava. As religiões, elas diziam que o ser humano tinha que fazer. E o ser humano achava que se fizesse aquelas obrigações que eram impostas a ele estaria bem. E assim as religiões se diversificaram e até hoje elas estão aí. Mas o nosso Senhor, depois que Ele fez o sacrifício na cruz e foi entregue para a remissão dos nossos pecados, lavando a nossa alma no sangue dele quando esteve na cruz, Ele fez uma coisa muito gloriosa que ninguém mais fez. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, Ele falava, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Caminho é o lugar onde você segue, atrás um do outro. Tem que ir um atrás do outro. A verdade é uma coisa que não é falsa, e a vida é aquele que nos dá a vida. Quando nós seguimos ao Senhor, aqueles princípios que Ele traz para nós, nós também iremos ressurgir como Ele ressurgiu. Porque o povo da época, e como acontece até hoje, as pessoas têm medo da morte. As pessoas obedecem porque têm medo da morte, porque se soubessem que fosse viver eternamente, continuavam fazendo mal. Mas como sabem que um dia vão morrer, que vão ter que dar conta, há um medo da morte. As pessoas têm medo de morrer. E por que tem medo de morrer? Porque o inimigo coloca no coração dele, se você morrer, você vai ficar comigo. Mas a partir do momento em que o Senhor Jesus criou a ressurreição, nós também seremos ressurretos um dia. E é diferente de todas as religiões, diferente de tudo que se conhece. Quando os apóstolos estavam reunidos no cenáculo, com medo da perseguição que o povo de Israel, na época, por ignorância, fazia, o Senhor Jesus apareceu no meio dele depois de ter morrido. E a palavra que ele falou foi, Shalom Aleichem, paz seja convosco. E eles se assustaram. É um fantasma. Aí você vede, olha os ossos da minha mão, o fantasma não tem osso, não tem carne, tem alguma coisa de comer aí? E logo depois ele desapareceu. O que Deus fez nessa hora e nessa época foi provar que Ele é Senhor da morte e da vida. O que Deus fez naquela época foi mostrar a capacidade que Ele tem. E Ele disse que tudo aquilo que eu fizer, vocês vão fazer, para que assim como eu sou um no Pai, vocês sejam um em mim. E nos deu o poder de um dia também ressurgirmos com Ele, com o corpo glorificado, que é o corpo glorificado. O corpo glorificado é um corpo que não morre nunca mais. É a união hipostática que teve com Jesus Cristo, que é a união do corpo, da alma e do espírito. E a pessoa com esse poder é o poder que Deus nos reserva. É o poder de um dia morar na Santa Jerusalém. É um poder de não ficar mais sujeito à doença, à morte, à dor. O ser humano não foi feito para a morte. O ser humano não foi feito, tanto que a morte é um choque para nós. Nós não estamos preparados para a morte, mas nós estamos preparados para a vida, quando Jesus faz, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então o Senhor Jesus é o que tem todo o poder. O que adianta o ser humano juntar dinheiro, daqui a pouco morre. Fazer o mal aos outros, roubar, mentir, escandalizar e depois morrer. Ele veio vir para que tenham vida e tenham em abundância. Nós que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunho, prossigamos para o caminho que nos está proposto. Eu quero que nessa noite nós todos entendamos que nós não fomos feitos para a morte. Mas chegastes a Santa Jerusalém, como eu não estou lá, está. Espiritualmente nós estamos lá, o Espírito de Deus vai a Santa Jerusalém.
E nós que temos o Espírito Santo de Deus em nós, também estamos lá junto com Ele, a Assembleia dos Santos, dos Espíritos justificados, como fala no livro de Hebreus. Eu fico com pena, irmãos, honestamente, que me condói o coração quando eu vejo pessoas se ajoelhando debaixo de imagens, acreditando que esses são intercessores, que eu vou pedir para São Fulano, para o Guia Beltrano, coisa e tal, que eu já estive nisso. E Deus me tirou. Graças a Deus. Deus me tirou dessa ignorância, dessa falta de compreensão. Hoje nós sabemos que temos direito a seguir os passos de Jesus, não os passos de Jesus como as pessoas achavam, se batavam, davam chibatada nas costas, se puniam, achando que aquela punição, aquelas chibatadas eram necessárias e o suficiente para tirar o pecado do homem. Não é. Só uma coisa tira o pecado do ser humano. É o sangue do Senhor Jesus Cristo. Sem pecado, sumo sacerdote que intercede por nós. Eu quero deixar aqui esse recado para você que está sofrendo. Eu quero deixar o recado para você que não está tendo força para continuar sendo um servo do Deus Altíssimo ou uma serva de Deus. Eu quero deixar um recado para você que está dizendo não vieram me visitar, me deixaram para trás. O Senhor Jesus Cristo nunca te deixou para trás. O ser humano deixa, mas Deus não deixa. Nessa noite, eu gostaria muito que você entendesse que no Hebreus capítulo 5, versículos 6 e 7, ele nos fala o seguinte: o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrá-lo da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Está se falando de Jesus. Então, quando ele estava vivo, oferecendo com grande clamor e lágrimas ao Pai, orações e súplicas, aquele que podia livrar, que era o Pai único que podia livrar Jesus da morte na cruz, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Jesus aprendeu como nós, mesmo sendo Deus encarnado. Sendo ele o consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, está no versículo 7 até o versículo 9. Então Jesus, no momento da morte, da agonia, ele suou sangue pelos poros. E isso a ciência nos mostra que quando a pessoa está por um processo de muita aflição, de muita angústia, de muito aperto, de muito estresse, no lugar do suor aparece sangue. Foi o que Jesus suou por nós. Sem necessidade alguma, ele podia ficar lá em cima com o Pai, mas ele veio por causa de mim, por causa de você. E a gente ouve pessoas ainda dizendo, eu não acredito na Bíblia, eu não conheço nada disso, eu acho que isso é uma bobagem. Bobagem, coisa alguma, bobagem é não crer. Eu tenho amigos meus que se ufanam de serem ateus. Eu brinco muito com eles e digo o seguinte, você precisa ter muita fé para ser ateu. Tem que ter muita fé, porque no mundo em que a maior parte dele é matéria escura, é energia escura, nós não conhecemos nada do universo, nós só temos a visibilidade de 5% do universo que aparece diante de nós. E desses 5% que se vê, não conhecemos nem metade. Então como é que eu posso dizer que alguma coisa não exista? Como é que eu posso provar? Baseado em quê? Eu quero dizer para você, que está me ouvindo, você que acha que tem muita cultura, que tem muito entendimento, que está indo na onda dos professores que ouviram de outros professores em suas universidades, que Deus não existe, que Deus não é verdadeiro, God is trapped, ou seja, Deus morreu. Em Israel se fala, o Davi no raio, nosso Deus é vivo. Quero dizer para você, passa a dar uma chance a você mesmo. Passa a dar uma chance a Deus e comece a examinar a palavra de Deus. E você vai receber uma grande paz no seu coração.
O Senhor Jesus Cristo falou, a minha paz vos deixo, a minha paz eu vos dou. Eu não vou lá dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O meu jugo é leve e meu fardo é suave. Eu quero terminar aqui, orando por você, pedindo a Deus, nosso Pai querido e amado, que te olhe com os olhos de misericórdia. Eu quero dizer para você uma coisa, eu não sou melhor do que ninguém. Um dia eu fui numa cadeia em Vitória da Conquista, Bahia, que já trabalhei nesse estado, e tinha aqueles prisioneiros lá segurando as grades, presos ali, aquele montão de rapazes novos. E eu perguntei para eles assim, você sabe qual é a diferença entre vocês que estão aqui presos e nós que estamos aqui dentro soltos? Vocês sabem? Eles disseram, não. A diferença é que vocês não conhecem Jesus e nós conhecemos. A diferença é que vocês ainda não estão debaixo da misericórdia e nós estamos, porque nós que estamos aqui fora não somos melhores do que vocês. E nesse ato, isso não sai da minha mente, muitos daqueles que estavam ali dentro entenderam que só Deus é bom. Só Deus tem o conforto para isso, só Deus nos justifica pelo seu sangue. Muitos saíram dali, muitos viraram cidadãos, porque entenderam que ninguém é melhor que ninguém, mas todos nós somos iguais diante de Deus. A diferença que está é aqueles que creem e aqueles que não creem, aqueles que são orgulhosos e aqueles que são humildes, porque um coração humilde não recusará a Deus. Aquele que crê em mim, de modo algum o lançarei fora, diz o Senhor. Em nome dessa palavra, em nome do que nós falamos, em nome do que nós pensamos, em nome de toda a experiência de vida que nós passamos, é que nós queremos orar por você nessa hora. Onde você está, do jeito que você está, não precisa ser orar, não precisa fazer nada, basta você crer. Vamos falar. Paizinho bendito e amado, muito obrigado pela tua palavra que veio pelo Espírito Santo de Deus. Muito obrigado pelo teu poder derramado aqui, para que nós não falássemos palavras de convencimento humano, mas vindo do trono da tua graça. Que nós somos melhores do que ninguém que está ouvindo, nós somos usados assim como outras pessoas são usadas para falar a tua palavra. Nós queremos te pedir que nesse instante você coloque sobre o coração das pessoas, na fonte de sentimento e nas suas mentes, o teu amor, a tua verdade e a tua justiça. Que eles possam entender que só você tem poder, que o sacrifício que você fez na cruz foi para nos limpar do pecado, não como aqueles animais que eram sacrificados, mas por aquele que sacrificou o próprio corpo, para que nos lavasse do pecado de uma vez por todas, fazendo o melhor sacrifício do que todos aqueles, porque os sacerdotes morriam, mas você está vivo até hoje, está à direita do Pai intercedendo por nós. Te pedimos que você interceda junto ao Pai, por essas almas que hoje estão sofrendo, inclusive por esses que podem estar até no leito da morte, sem entender por que viveram. Mas você pode fazer, nós temos muita experiência a esse respeito, já cansamos de orar em hospital por pessoas que estavam ao leito da morte, já estavam morrendo, e você os trouxe de volta à vida para que cresçam em ti. Bendito sejas tu, Deus dos exércitos, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus de toda criatura, que pode derramar do teu poder sobre aqueles que creem. E aqueles que acreditam, digo amém comigo. Amém. Vamos agora à bênção arônica, a bênção apostólica. Yavarech Adonai, veismerecha, Yaer Adonai panomelecha, vehu neka. Is Adonai panomelecha veyasalecha. Shalom. Adonai Jeová te abençoe e te guarda. Adonai Jeová tem misericórdia de ti, resplandeça o rosto dele sobre você, tem misericórdia de ti. Adonai Jeová sobre você levanta o rosto dele e te dê a paz. E o amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho, as doces e gloriosas comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus seja contigo e com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Você que crê, liga na terra para ser ligado no céu, dizendo a uma só voz. Amém.
Amém. Glória a Deus.